Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Quero cumprimentar a todos que estão aqui nessa manhã de domingo, nesse domingo maravilhoso. Quero cumprimentar aqueles que nos assistem ao vivo aí pelo canal do YouTube, aqueles que nos ouvem através da transmissão da rádio Melodia FM 89.5. E o tema da palavra nessa manhã é os 5 pilares da hombridade. Pastor, o que é hombridade? Veremos. Os 5 pilares da hombridade. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Poder sentar? Essa palavra mais direcionada aos homens, mas as mulheres também, em breve terão uma palavra direcionada para as mulheres. Mas o foco dessa mensagem, nessa manhã, nesse domingo, é os homens, a hombridade, tão necessária e tão difícil de se encontrar nesses últimos dias. Primeiro, o que é a hombridade, né? Hombridade, segundo o dicionário, significa másculo, honradez, retidão de caráter. É o macho, né? Um homem de verdade. Isso é hombridade. Pastor, e por que os 5 pilares? Porque são as 5 características que definem um homem de verdade. Um homem segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Porque algo começou a me preocupar, vendo essa geração distorcendo o caráter do homem, o caráter da mulher, e vendo a necessidade de muitas vezes, muitas irmãs, né, buscando direção para os seus maridos, ou muitas irmãs que nem conseguem encontrar o companheiro. Eu falei assim, será que tem tanto mais mulher do que homem no mundo assim? Na verdade não. Na verdade existem um pouco mais de homens por causa das guerras, porque naturalmente nasce mais homem do que mulher, para os irmãos terem ideia. Só que no Brasil nós temos 52% de mulheres e 48% de homens. Esses 4% de diferença dão aproximadamente 8 milhões e meio de pessoas. Se fossem concentrado, né, 2 Belo Horizonte seriam bastante coisa, mas espalhado pelo Brasil não dá tanta diferença assim. Pastor, e por que faltam homens? Faltam homens não porque faltam homens fisicamente falando, numericamente falando, mas porque faltam homens com hombridade. Porque faltam homens segundo a palavra de Deus. Porque faltam homens segundo o caráter divino. E é interessante porque se nós buscarmos a palavra lá no profeta Isaías, no capítulo 4, no versículo 1, ele traz uma profecia sobre a questão da falta de homens, né? E ele fala assim, naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão, nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. É claro que o contexto histórico de Isaías, há 748 anos de Cristo, quando ele escreve essa profecia no capítulo 4, verso 1, ele se refere à invasão babilônica que viria sobre Israel e levaria o povo cativo, e milhares e milhares de homens seriam mortos durante essa invasão, durante essa guerra, e aquilo se cumpriu séculos mais tarde, quando houve a invasão babilônica, depois a Síria, depois Medo-Persa. Mas a questão é que hoje essa profecia se repete, não com uma invasão, não com uma guerra, não com a mortalidade física, mas de uma forma
do progressismo social, em que mulheres têm se tornado másculas e os homens têm se tornado afeminados. Homens mimados, homens extremamente infantis, garotões de 25, 30, 35, 40 anos, que não largam o videogame, que não largam o futebolzinho, que não largam as coisas de menino. As coisas de menino que eram para ter ficado para trás, como nós lemos. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E os homens dessa geração não têm deixado as coisas de menino. E o que as mulheres mais reclamam hoje, até as mulheres casadas, é que o filho que dá mais trabalho é o filho da sogra, é o marido. Por quê? Não deixou para trás as coisas de menino. Não se tornou um homem de hombridade. Não tornou-se um homem ainda de caráter formado segundo a palavra de Deus. Isso, amado, tem entristecido o coração da igreja, porque a sociedade tem pregado algo completamente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Mulheres cada vez mais ávidas, mas o foco hoje não é as mulheres, porque não é fácil também estar com uma mulher rixosa, né? Mulher briguenta. Mas a sociedade tem implementado na cabeça dos homens e das mulheres ensinamentos completamente contrários à palavra de Deus. E essa geração, uma geração completamente mimada pelos seus pais, que estão praticamente fora de casa por N fatores, e que mimam as crianças. Hoje não se pode fazer nada, uma criança não pode trabalhar, uma criança não pode tomar uma palmada na bunda. E eu me recordo que com 8, 9 anos eu já trabalhava, pegava o cesto, ia para a porta da empresa, vender banana, vender abacate. Toda a verba não era para mim, era para casa, deixava na mão da minha mãe. Hoje, se você vê um adolescente trabalhando, é um absurdo. E todo o ensinamento da ética do trabalho, que era forjado já na criança, na adolescência, hoje é ver isso após a sua formatura, quando ele já está lá com seus 25, 30 anos, que ele vai enxergar o que é mercado de trabalho. E aí a primeira coisa que dá errado, aquele meninão começa a chorar. Um homem de 30, 35 anos chorando igual criança. Por quê? Porque errou em alguma coisa, porque perdeu algo. Misericórdia, irmãos. Uma geração de jovens homens que suicidam porque a namorada largou. Meu Deus, com tanto mais mulher do que homem no mundo, o cara precisa se matar porque a namorada largou. Uma fragilidade emocional tremenda, porque não se tornaram homens. Pastor, e quais são os 5 pilares da hombridade? Hoje eu quero falar 5 características necessárias, meu irmão, que você tenha, para que você seja um homem de verdade, para que você faça sua esposa feliz, para que você faça os seus filhos felizes, para que você ande conforme a palavra de Deus. E o primeiro pilar é ser pai. E Salmos, no capítulo 127, versículo 3 e 4, já traz o papel de um pai, de um verdadeiro pai. Não o pai progenitor, não aquele apenas que gera a vida, mas um pai presente. E Salmo 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Os filhos, portanto, são herança de quem? Do Senhor. A única coisa que você tem nesse mundo de herança são seus filhos. E aí você vê uma geração correndo atrás de bens materiais, correndo atrás de ter um carrão, de ter um casão, de ter uma fazenda, de ter isso, de ter aquilo. Isso nada é herança. Isso você não leva para a eternidade. Isso tudo fica para trás. Agora os filhos que Deus te dá, isso é eterno. Isso vai para a eternidade. Essa sim é a verdadeira herança do Senhor. Só que ser pai não é apenas gerar os seus filhos, mas é um pai presente. É o pai que sabe elogiar os seus filhos no momento que precisa elogiar. Elogiar sua filha, falar que ela é bonita, que ela é uma princesa. Porque aí quando ela se tornar adolescente, jovem, não é qualquer malandrinho que vai chegar perto dela e falar assim: olha, você é uma princesa. Ah, pronto, se entrega. Faz tudo que o cara quer.
Quantas vezes nós vemos isso no mundo, amados? Moça se entregando a qualquer um que chega e faz o primeiro elogio. Sabe por quê? Porque não tem um pai. Não tem um pai que elogia, que coloca no lugar que ela deveria estar, como princesa do seu lar. Agora, se o pai elogia sua filha, dificilmente ela se entregará na mão de qualquer pessoa. Por quê? Porque o elogio ela já tem em casa. Ela já sabe que ela é bonita. Ela já sabe que ela é princesa do pai. O homem precisa da confirmação do pai, do elogio do pai, quando ele faz algo certo, quando ele age corretamente. Ele precisa da afirmação do seu pai. Eu olho meus filhos e eu acho interessante, porque eles fazem jiu-jitsu. E hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia os pais estão colocando os filhos no balé e as meninas no jiu-jitsu. Tudo errado. Mas lá em casa é o contrário. Então eu coloquei meus meninos no jiu-jitsu. E aí estão lá lutando. E aí quando eles conseguem lutar e finalizar o oponente, primeiro lugar que eles olham, quem, irmão Deus? O pai. Primeira pessoa. Eles já olham para mim. Eu, ó, gostei, mandou bem. Afirmação. Seu filho precisa de afirmação do pai. Um pai presente, ele vai muito além do que o mundo consegue afirmar. Porque o elogio de um pai, a presença de um pai é remédio. E é uma arma. Remédio para que haja cura na vida sentimental dos filhos e da esposa. Se o pai ele é presente, o seu filho e a sua filha é emocionalmente sarado. Porque ele consegue trazer essa cura sentimental para a vida dos filhos. E a presença de um pai também é uma arma poderosa. Porque se os seus filhos têm um pai presente, eles vão ter força para lutar contra as adversidades desse mundo. Não é qualquer coisa do mundo que vai derrubar um filho que tem um pai presente. Pode vir crise, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode terminar um namoro. Se ele tem um pai presente, ele consegue vencer essa adversidade. Porque ele aprendeu com o seu pai a ser homem. Então ser pai é extremamente necessário para que você se torne um homem de verdade e você tenha filhos segundo o coração de Deus. E o segundo ponto que eu quero apresentar aqui é provedor. E lá em Efésios, no capítulo 5, verso 28 ao 30, fala sobre o papel do provedor. Hoje eu estava lendo uma reportagem essa semana que fala assim: esse negócio do homem ser provedor é história do passado. Não, ela é a história do passado, ela é a história do presente e ela será a história do futuro, porque ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não tem sombra de variação. E lá em Efésios, no capítulo 5, diz assim, versículo 28: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, presta atenção agora, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Alimenta e cuida, provê o alimento, provê o pão, provê o cuidado. Porque quando falamos de provisão, geralmente a pessoa pensa, dinheiro, é o pão, também. Só que o provedor verdadeiro é o homem que provê o pão, mas que provê tudo o que é necessário ao lar, provê tudo o que a esposa precisa, provê tudo o que os filhos precisam, provê sentimentalmente, é provisão. Nós vemos mulheres que sentimentalmente abaladas. Por quê? Porque o homem não provê na área sentimental para sua esposa o cuidado, a atenção, o carinho, provisão. O homem tem que prover isso para sua esposa. Eu vejo quando minha esposa faz atendimento, ela chega meio que sobrecarregada de N problemas, de N casais, e ela quer sentar à mesa e colocar um pouco de coisa para fora. E aí eu fazer o quê? Eu não quero ouvir aquele negócio, ouvir problema dos outros. Misericórdia, quem gosta de problema? Eu gosto da solução. Todo mundo gosta de solução. Mas eu sei que naquele momento ela precisa de uma provisão. E a provisão naquele momento é atenção. Só isso. Ela não quer a solução do problema. A solução do problema ela já tem.
Ela já vai passar, só que ela quer atenção para descarregar, né? Pra ter aquela carga. Então a gente senta à mesa e eu escuto. E eu dou atenção. Então provisão não é apenas prover o pão, não. Embora seja obrigação do homem levantar cedo, dormir tarde e prover sobre o seu lar. Ontem mesmo, auxiliei o pastor Davi no casamento da sua filha Lívia, ontem. Casamento muito bonito. Depois, levei meus filhos para o aniversário da colega do Nicolas. E o parabéns foi 10 horas da noite. E eu tinha que terminar a palavra, tinha que terminar o estudo para as 10 horas. 10h10 tem curso de maturidade cristã sobre o Evangelho de João. Eu precisava fechar o estudo. Mas um homem tem que prover o tempo. Amado, ser homem não é fácil. E aí ele proveu o tempo com a sua família. Ele proveu o tempo que a sociedade precisa. E aí depois ele provê o tempo necessário para o estudo da palavra. E aí às 4 horas da manhã estava eu acordado. E aí eu tirei o cochilinho entre 7 e 7h30 da manhã. E eu estou aqui. E fui lá e acordei minha família. Vamos embora para a igreja. Todo mundo cochilando. Olha que maravilha. Quem acordar de madrugada? O homem. Porque é obrigação do homem, amado. Levantar cedo, correr atrás do pão, prover sobre a sua família. E hoje nós vemos homens dispersos, nem um pouco interessados a prover nada sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos. Homens completamente desinteressados que abandonam suas casas e que muitas vezes presente dentro de casa, não são homens de verdade. Então vemos uma geração destruída. Vivemos hoje uma geração destruída pela falta de homens. Falta-se homem no mercado. E não é pouco não. Nós vemos a maioria dos problemas de casamento que advém disso. Tem o problema da mulher também, claro. Com a próxima mensagem. Não dá tempo hoje. Então o homem, como provedor, ele provê o pão sobre a sua casa. É obrigação dele. O salário da mulher também ajuda, com certeza, vai complementar a renda. Talvez seja até maior, mas a obrigação é dele. No momento de dificuldade, quem tem que sair e correr atrás é o homem. Quem provê atenção é o homem. Quem provê o tempo, o homem. Quem provê o cuidado, o homem. Quem provê o carinho, o homem. Provedor do seu lar. Efésios capítulo 5. O terceiro pilar da hombridade é ser professor. Deuteronômio capítulo 6, verso 7, fala sobre o papel do homem como professor. E lá em Deuteronômio 6, 7 diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Esse ensine-as aqui é ensinar as escrituras, a palavra, com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É o tempo todo. Ensine seus filhos. Você é professor do seu lar. Infelizmente, a sociedade passou essa responsabilidade para a escola, que foi uma necessidade criada após a Revolução Industrial, após as guerras, 2 grandes guerras. Então veio a Revolução Industrial no final do século XVII, século XVIII, o aumento da indústria, depois vieram as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1914, 1940. Aquilo fez com que muitos homens fossem para a guerra. As mulheres foram jogadas dentro das indústrias, trabalhando 12, 16 horas por dia. E os filhos para onde iam? Vamos criar um negócio para esse pessoal, escola. Pronto, a moda pegou. Até hoje, crianças que deveriam estar dentro de casa, sendo ensinadas e educadas pelos pais, são depositadas nas escolas. É mesmo, pastor? É, pensa direitinho. Fica lá às vezes integralmente o dia inteiro. E à noite encontra com os pais. O dia inteiro na creche, o dia inteiro na escola. E à noite encontra com os pais. E aí os pais, por passar pouquíssimo tempo com os filhos, porque eles já chegam cansados, faz tudo o que quer, mima. Aí fica uma geração enjoada, uns meninos chatos, que não respeita, sem educação, não respeita a autoridade. Você fala alguma coisa, o menino nem olha para você, vira as costas e sai andando, sem educação nenhuma. Por quê? Porque
porque faltou o pai. O pai passou o papel que era dele como educador, como professor dos seus filhos, passou isso para a escola, e a escola não consegue cumprir esse papel, jamais cumprirá, porque é o papel da família, é o papel do pai, educar. E ele fala que ensine todo o tempo, sentado na mesa, pelo caminho, quando você deitar, quando você levantar. Você tem feito isso com seus filhos? Tem ensinado eles a palavra de Deus quando você sai para caminhar? Quando você está brincando com eles? Quando você deita, você vai ler a palavra? Quando você levanta, você ora? Você tem ensinado? Você tem educado seus filhos? Não apenas quanto à palavra de Deus, não, amados. O professor, que é o pai verdadeiro, ele não ensina apenas quanto à palavra, quanto ao evangelho de Jesus. Não. Ele ensina quanto à moral, quanto à ética. Ele ensina princípios de respeito. Ele ensina sobre cultura, religião, igreja, palavra de Deus, sim. Mas ele ensina sobre tudo. Ele doutrina os seus filhos conforme a vontade de Deus. A minha geração passada, que era ensinada pelos pais, se você está, por exemplo, num ônibus e entra uma pessoa de idade, o que você faz? É óbvio, você cede o lugar. Na última viagem que eu fiz, não fui de carro, fui de ônibus, que a viagem era muito longa. Chega uma senhora, um jovem, uns 17, 18 anos, sentado do lado. Você pensa que ele levantou? Nem. Fez de conta que nem viu. Eu que estava mais atrás, levantei e falei assim, já que o bacana ali, 17, 18 anos, está cansado demais, né? Vai eu com meus 40, dar lugar para a senhora, lógico. Por quê? Uma geração que não tem professor, que não tem um pai que ensina o respeito aos mais velhos, que não ensina o princípio da honra, de honrar a autoridade, de honrar a mulher, de honrar a esposa. Então cresce uma geração assim, que quer tudo na frente, quer tudo na hora. Eu mesmo trabalho com muitos jovens, e eu vejo isso cada dia mais sério, irmão, cada vez mais pesado. E aí o camarada entra na minha sala, Adonai, a pessoa, espera aí, bacana, espera aí, volta. Outros gestores já falaram comigo, Adonai, você é doido. Eu disse, não, doido não. Eu fui criado diferente, então, na minha época não era assim não. Eu disse, volta, bate na porta, pede licença. Se eu estiver desocupado, eu vou te dar atenção. Aí ele bate na porta, volta, bate na porta. Eu pode entrar. Adonai, não, pera aí, bacana. Bom dia. Não dormiu comigo? Ou então boa tarde. Educação. Irmãos, misericórdia. Ter que ensinar um camarada de 20 anos nas costas a bater na porta e falar bom dia. Mas é uma geração assim que é tudo ontem, para ontem. Que é tudo na hora, e não faz a vontade não para ver. Pirraça. Homens de 30 anos, pirraçando. Meu Deus. Que é isso, irmãos? Falta homem. Então, amados, o princípio do professor é extremamente importante. E não apenas ensinar a palavra, mas ensinar sobre coisas seculares. Eu sento com meus filhos e ensino eles sobre tudo. É geografia, é história, ciência. Você tem que ter respostas. Você tem que ensinar os seus filhos. Seja realmente um pai professor, um homem professor. O quarto pilar é pastor. O quarta característica de um homem de verdade, ele é ser pastor. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, traz um versículo muito profundo sobre o papel do homem como pastor. E ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Papel do pai, ser pastor no seu lar. Papel do homem, ser pastor e sacerdote da sua casa. Sacerdote, aquele que intercedia pelo povo, que se colocava na brecha, se colocava entre Deus e a pessoa. Papel do homem, interceder pela sua esposa, orar por ela,
orar pelos seus filhos, interceder pela vida deles, todos os dias. Não se passa um dia que o homem não deva interceder pela sua esposa e pelos seus filhos, ser o sacerdote do seu lar. Hoje nós vemos uma geração que quem chama a pessoa para ir para a igreja é a mulher, chama os meninos para ir para a igreja, ainda cutuca o homem. Ao contrário, irmãos, é o homem que tem que levantar mais cedo no domingo, faz aquele cafezinho, acorda a esposa e os filhos, bora para a igreja. Você é o sacerdote do seu lar, você é o pastor da sua casa. Não é papel da mulher fazer isso, é papel do homem. Pastor é aquele que ensina a fé cristã. Ele é responsável pela vida espiritual da sua família, da sua casa. Se a sua família não está bem espiritualmente, meu querido, eu quero dizer que a culpa é sua. Pastor, mas você não conhece a minha mulher. Nem quero conhecer. Mas a responsabilidade é sua como homem. Porque o pastor da casa é você. Você tem orado, tem intercedido, você tem provido o alimento espiritual sobre a sua casa. Então esse homem deve interceder, ele deve ensinar, deve encorajar a fé cristã. Como o sacerdote intercedia pelo povo, você deve interceder pela sua casa, ensinando e encorajando sobretudo a fé cristã no mundo em que nós somos errados. É incrível a inversão de valores que nós vivemos nos últimos dias. Isso tem deixado a gente indignado, né? Porque quando alguns ensinamentos errados acontecem e passam na televisão, olha que bonitinho, que coisa linda. Que coisa linda. Aí passa com as propagandas, que é esse produto, né? Com as famílias meio estranhas. Coisa mais linda do mundo. Aí se você falar, mas eu não concordo. Meu filho, aí você é homofóbico, gordofóbico, você é racista, você é não sei o que lá, não sei o que. Para com isso, irmãos. Geração de mimimi. Geração que está tudo criticado contra a palavra de Deus. Na minha época de criança, o humor passava na televisão, era Trapalhões. E os caras zoavam todo mundo. Zoavam homossexual, zoavam negro, e era tudo engraçado. Hoje em dia qualquer coisa que se fala está tudo errado. O politicamente correto tem destruído a sociedade. Racismo no Brasil, para com isso. Quem aqui não é negro? Se for entrevistado, falo assim, que raça que você é? Você é o quê? Eu sou negro. Que isso, rapaz? Que isso, pastor? Você é branco, do olho verde, você é negro? Sou negro. Meu avô, o pai da minha mãe, era negro. Então 25% do meu sangue era negro. Os outros 25% da avó a mãe do meu pai era índia. Minha bisavó foi laçada. Então índia mesmo. Você olha a foto, você vai ver, você é da tribo dos Machacali. Sangue de macho. Índio. Aí tem o português, tem o italiano, tem não sei o que. É tanta coisa que eu não sei mais o que eu sou. O que eu sou? Sou brasileiro. Aí falar de racismo no Brasil, uma mistura igual nós temos, irmãos. Que geração braba. Por quê? Porque falta pastor dentro dos lares. O homem tem deixado de ser o pastor da sua casa, ensinado a princípios da palavra de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para aqueles que o cercam. Resplandecer a luz de Cristo onde você estiver, irmão. Pregar o verdadeiro evangelho. Papel do pastor, papel do homem. Nossos antepassados foram perseguidos, mortos, mas não negaram a sua fé. Por quê? Porque eles queriam ser homens segundo a palavra de Deus. Foram esquartejados, queimados vivos, decapitados, mas não negaram a fé em Cristo. Não negaram o ensinamento da palavra de Deus para a sua família, para a sua casa. Não negue os ensinamentos e os princípios divinos da fé cristã para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. E o quinto pilar que eu quero trazer nessa manhã é o propositor. O homem tem o papel de trazer o propósito sobre a sua família. Lucas capítulo 14, verso 28. Tem um versículo tremendo, fala sobre o papel do homem como propositor. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Fala aqui sobre o projeto, sobre o pensar, sobre o propósito de vida. Ser propositor é trazer propósito de vida para a sua família.
Eu perguntaria para os homens aqui, qual que é o seu propósito de vida? Aonde você quer chegar? Qual a sua visão? Qual a sua perspectiva, o seu propósito quanto ao seu trabalho? Qual o seu propósito quanto à família? Onde você quer estar daqui a 5, 10, 20 anos? Qual o seu propósito, sua perspectiva quanto ao seu ministério diante de Deus? Quem teria condições, quais homens teriam condições de responder isso? Infelizmente, amados, poucos. Mas é papel do homem apresentar objetivo para a sua família. Porque senão, irmão, você vive uma vida que a ameba também vive. O animal também vive. O animal, ele respira, ele come, ele caga, ele dorme e trabalha também. Aí você está vivendo como animal, sem propósito? Onde você quer chegar? Quantos filhos você quer ter? Renda salarial, casa, investimento, ministério. Onde você quer estar? O que você quer fazer? Propósito. A vida é baseada em propósitos. Eu tenho que ter propósito de vida, objetivos. E quem traz propósito sobre o seu lar? O homem. É claro que tudo isso em comum acordo com a sua mulher, com a sua esposa, conversando, dialogando. O principal pilar de um casamento, de um relacionamento é a comunicação. Se não tiver comunicação, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Vai acabar seu casamento, com certeza, se não tiver comunicação na sua casa, vai acabar. Eu já quero te adiantar isso. Profeta? Não, não sou profeta não, porque o último profeta foi João Batista, mas é certeiro. Tem que ter comunicação, diálogo, e para tudo. Mas quem apresenta o propósito? O homem. Seja o propositor da sua casa. Tenha objetivos claros de vida para a sua família. Amém? Então, eu quero concluir dizendo essa manhã que não faltam homens com H minúsculo, faltam homens com H maiúsculo na sociedade de hoje. Porque numericamente nós temos, amados, mas homens que precisam deixar as coisas de menino para trás e buscar as coisas de homem de verdade. Se nós homens pegarmos a nossa posição como pais, como professores, como provedores, como sacerdotes do nosso lar, como propositores, professores de nossa casa, eu tenho a certeza que nós teremos uma nova geração a partir de nós. A geração que nos segue nossos filhos será uma geração poderosa na terra. Uma geração que ninguém consegue combater. Como aconteceu com a igreja primitiva, quanto mais perseguido, mais crescia. Por quê? Porque vivia esse evangelho. As mulheres eram mulheres de verdade, os homens eram homens de verdade. Dentro da sua casa, dentro do seu lar, para com sua esposa, para com seus filhos, eles revolucionaram a humanidade nos primeiros séculos. Revolucionaram o mundo inteiro. Porque viveram o verdadeiro evangelho. Porque foram homens de verdade. Precisamos de uma geração que ressuscite isso, que traga isso novamente à tona, que os nossos filhos tenham homens de verdade dentro de suas casas, que as nossas mulheres e esposas tenham maridos de verdade, homens de verdade dentro dos seus lares, para que tenhamos lares felizes, onde a paz e a graça do Senhor possa reinar sobre nós, e nossos filhos possam crescer firmados nesse evangelho, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, e sendo a cada dia mais e mais abençoados em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração.